Muito bem, senhores deputados, está composta a nossa comissão, para os efeitos que aqui nos trazem. Deixem-me referir que foi deixado pelo engenheiro Manuel Queiró uma cópia, um extrato da ata de 22 de julho do Conselho de Administração e um extrato da ata da reunião de 23 de julho do Conselho de Administração da CP. O Sr. Engenheiro solicitou os nossos ofícios para ser distribuído, portanto vai ser distribuído por todos os grupos parlamentares. E temos connosco o Sr. Engenheiro Pedro Moreira, Presidente do Conselho de Administração da CP, o Sr. Dr. Miguel Laranjeiro, Chefe de Gabinete do Sr. Presidente, e o Dr. Boris Oliveira, Adjunto do Diretor Jurídico da CP. É assim, não é? Sim. Pronto. Já expliquei ao Sr. Presidente da CP que tem a faculdade de fazer uma intervenção inicial de 6 minutos e manifestou-me que irá fazê-lo. Portanto, Sr. Engenheiro, quando quiser, faz favor. Muito bem. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação, deputado Miguel Santos, senhoras e senhores deputados, é com o maior sentido de dever que respondemos positivamente ao pedido de audição desta Comissão Parlamentar, na medida em que poderá contribuir para os esclarecimentos que pretendem. Antes de ficar à disposição para responderem às questões que entendam colocar, permitam-me iniciar esta intervenção contextualizando as minhas declarações com um breve enquadramento sobre as funções que desempenho atualmente e as funções que desempenhava em 2015. Integrei o Conselho de Administração da CP Comboios Portugal em julho de 2019, tendo exercido o cargo de Vice-Presidente no mandato do Sr. Engenheiro Nuno Freitas e tomei posse como Presidente da CP em setembro de 2022, tendo antes exercido a função de Presidente em exercício. Praticamente toda a minha vida profissional esteve ligada ao Grupo CP e à Ferrovia, nomeadamente na área da manutenção e engenharia. Em julho de 2015, data em que se reportam os factos relacionados com a rescisão da Sra. Doutora Cristina Pinto Dias, eu era trabalhador da CP, empresa de manutenção de equipamento ferroviário, uma empresa então detida pela CP Comboios Portugal, mas não era trabalhador da CP. Na MF, desempenhava as funções de diretor da UMAV, Unidade de Manutenção de Alta Velocidade, e era responsável pela manutenção dos comboios que fazem o serviço Alfa Pendular. Assim, em julho de 2015, não tinha qualquer responsabilidade na administração da CP, nem estava envolvido nas decisões tomadas pelas respectivas gestões. As respostas que poderei dar nesta matéria são apenas baseadas nos registros documentais existentes, o que, em alguns casos, tem mais de uma década. Ou seja, à data dos factos, a informação que tenho consta no arquivo documental da empresa, nomeadamente nas atas do Conselho de Administração da altura. Queria ainda destacar, como se recordarão, que houve anos em que a orientação geral que era dada para as empresas do setor empresarial do Estado era a de redução de custos com efetivo, custos com pessoal. A CP não foi exceção, por isso foi implementado um programa de rescisões por mútuo acordo com diversos trabalhadores que foi iniciado em 2010 e terminou em 2019. Este programa era aberto a todos os trabalhadores, independentemente da idade, da categoria profissional e que levou à desvinculação de mais de 400 trabalhadores só entre 2010 e 2015. Também em 2015, a Sra. Doutora Cristina Pinto Dias renunciou ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da CP e aos cargos que, por inerência, exercia no momento. De seguida, ainda que no mesmo dia, a Sra. Doutora Cristina Pinto Dias apresentou ainda o pedido de revogação do seu contrato de trabalho enquanto trabalhadora da CP. Dos registros existentes na empresa e pela informação que me foi transmitida, o processo de vinculação da Sra. Doutora Cristina Pinto Dias terá seguido os procedimentos e as condições que estavam em vigor na altura. Creio que esta Comissão Parlamentar já recebeu informação do número de processos de desvinculação da empresa entre os anos 2010 e 2015, onde poderão encontrar o número de trabalhadores, as suas categorias profissionais, idade e montante envolvido. Este levantamento foi realizado com toda a transparência, salvaguardando naturalmente a reserva dos dados pessoais
a que todos estamos obrigados. Em 2019, novembro de 2019, momento em que eu já me encontrava no Conselho de Administração, foi decidido de suspenderem o programa de revogação do contrato individual de trabalho por mútuo acordo e é essa a situação que se mantém em vigor até o momento. Atualmente, a CP enfrenta um desafio diferente, não temos qualquer programa de rescisões de mútuo acordo ativo, pois a nossa prioridade é reforçar a nossa equipa para melhorar a qualidade dos nossos serviços e dar resposta ao aumento do número de passageiros, que nos últimos 5 anos foi de 47 milhões de passageiros e que representa um crescimento superior a 37%. Aproveito ainda esta primeira intervenção para afirmar que a CP teve e terá uma relação institucional e de total respeito pela Assembleia da República e pelos senhores e senhoras deputados. Na audição sobre este tema, no passado dia 22, podia resultar a ideia de que a CP não tenha enviado a informação requerida pela Assembleia da República. Sei que posteriormente foi esclarecido que não houve qualquer pedido suscitado à CP, mas não podia deixar de reafirmar que a CP não falhou no seu dever de cooperação, conforme tem sido prática desta empresa. Enviamos e enviaremos todas as informações possíveis que nos sejam requeridas. No entanto, até ao momento não recebemos qualquer pedido de informação por parte da Assembleia da República. Em suma, estou aqui para fornecer todas as informações que disponho para responder às questões dos senhores e senhores deputados possam ter, na medida das minhas capacidades, do conhecimento que disponho sobre esta matéria. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou então ao dispor para as perguntas que queiram colocar. Sr. Presidente. Muito bem, senhor Engenheiro, muito obrigado. Há aqui já uma interpelação à mesa, julgo que tem a ver com as suas afirmações sobre a documentação, não é assim? Algum dos seus deputados... Eu posso esclarecer, mas o Sr. Deputado... Senhores deputados, vamos criar condições para que os trabalhos possam decorrer. Sr. Deputado Hugo, faz favor. Ainda não estamos. Senhores deputados, Sr. Deputado Hugo, faz favor. Sr. Presidente, naturalmente, foi dada uma informação pelo Sr. Presidente da CP. Existiu um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à mesa desta Comissão, na semana passada, a solicitar toda a documentação, quer à CP, quer à AMT. Gostávamos de perceber. Foi-nos dito para a CP que não existe nenhum pedido, o que não é um facto, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um requerimento à mesa. Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, uma interpelação à mesa também. É sobre o mesmo assunto? Muito obrigado, Sr. Presidente. É isso? Só para dar nota também que o Grupo Parlamentar do Chega fez chegar à mesa da Comissão esse mesmo requerimento de pedido de entrega de documentos, que inicialmente houve uma comunicação por e-mail e não formal, e nós admitimos já isso na reunião anterior, mas houve depois um requerimento que deu entrada, já de uma forma mais formal, de solicitação de documentos. Portanto, independentemente dos casos, penso que há 2 grupos parlamentares que se queixam do mesmo. Eu acredito que os serviços da Assembleia, como sempre o fizeram, deram o devido seguimento. Muito obrigado. Naturalmente que sim, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Coimbra, não é ainda o seu momento de intervenção, já foi feita uma interpelação, ainda é sobre os documentos? Vai acrescentar? Acrescenta então, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É precisamente sobre os documentos e sobre a condução dos trabalhos. Pelo seguinte, o Sr. Presidente há pouco solicitou que fosse distribuído aos grupos parlamentares a ata que o Sr. Engenheiro Manuel Queiroz nos deixou, e o que eu queria era solicitar que fosse distribuída com a brevidade possível, porque obviamente é muito relevante para a audição ao atual Sr. Presidente da CP. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos então por partes. Todos têm razão, mais ou menos. Há aqui uma questão temporal que é isso que causa a distração ou a confusão. Os documentos foram solicitados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista na sexta-feira passada, portanto, é verdade. Os documentos não chegaram à CP, conforme diz o Sr. Engenheiro, o Sr. Presidente da CP, é verdade. Porque entre sexta-feira e a reunião de hoje, que está a decorrer, não houve tempo suficiente para que isso pudesse acontecer, e é essa a razão de ser. Em relação, Sr. Deputado Filipe Melo, à questão que levantou do requerimento do Chega, estão os serviços a confrontar agora esse facto que refere, porque até ao momento dizem que não é assim, conforme o Sr. Deputado referiu. Estão a confirmar. Não há drama, naturalmente que serão as coisas perfeitamente esclarecidas. Mais ainda, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, os 2 extratos das 2 atas que o Sr. Engenheiro Manuel Queiroz deixou,
estão em fase de digitalização para serem distribuídos via e-mail para todos os senhores deputados. Posto isto, vamos agora avançar. E avançamos com o grupo parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo, que foi o grupo parlamentar requerente. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento especial e agradeço também ter vindo à Comissão ao Sr. Engenheiro Pedro Miguel Moreira. Muito obrigado pela disponibilidade. Sr. Engenheiro, dá-lhe nota do seguinte. Certamente o Sr. Engenheiro não teria conhecimento, que estava à data, como referiu e muito bem, na EMF, na função de diretor, mas a diretora de Recursos Humanos da CP, à data, em 2015, recusou por 2 vezes o nosso pedido para vir a esta comissão prestar os devidos esclarecimentos. Eu gostava de lhe perguntar se o Sr. Presidente da CP, neste caso, se acha razoável que quem tem responsabilidades inerentes a este processo não tenha vindo a esta comissão explicar todo o procedimento. O Sr. Engenheiro falou que, à data, havia processos em curso de rescisões por mútuo acordo. E é verdade. Neste caso, dado o estatuto que a doutora Cristina Dias tinha na empresa, não estava contemplada por este programa de rescisões por mútuo acordo, como sabe. Admito que à data não tinha esse conhecimento, que não fazia parte da estrutura CP, mas, desde que pegou nesta pasta, e dado até o mediatismo da questão, certamente o Sr. Engenheiro já teve a oportunidade de ir revisitar alguns dos documentos, presumo que sim. Portanto, uma coisa que eu gostava de lhe perguntar é, o Sr. Engenheiro, desde que assumiu a pasta, sabe se há algum normativo que tivesse sido desenhado à data para estas questões, para estas situações? Se há, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro, eu gostava que disponibilizasse a esta comissão e formaremos formalmente o pedido se o Sr. Engenheiro confirmar a existência desse mesmo normativo. Depois gostava também que desse a sua opinião pessoal enquanto presidente da empresa, acerca destas questões que eu lhe vou colocar. O Sr. Presidente é gestor público. Quem está consigo no Conselho de Administração é gestor público. Ao abrigo do Estatuto do Gestor Público, que o Sr. Engenheiro conhecerá bem, certamente, a saída da doutora Cristina Dias de uma empresa pública para outra empresa pública, não respeitando os tempos de casa, a que seria obrigada a permanecer na empresa e que o Sr. Engenheiro Manuel Queiró disse na audição anterior que prescindiram, a empresa acedeu à saída imediata. Ora bem, isto, Sr. Engenheiro, não lhe faz alguma confusão que um quadro que foi descrito por toda a gente como um excelente ativo, uma grande mais-valia para a empresa, prescindissem dos seus préstimos de um dia para o outro? Até porque os 2 documentos que a Sra. Doutora Cristina Dias entregou ao Sr. Administrador da CP, ou ao Conselho de Administração da CP, pediam, a saída imediata da CP e outro, uma renúncia ao cargo. Ora, consultando o 303 e o 306, que falam especificamente sobre isto, é claro e objetivo. Quando há uma renúncia de livre vontade, um gestor público tem que dar pelo menos 30 dias à casa e não tem direito a qualquer retribuição. E não, como disse o seu antecessor, que os 80 mil euros diz respeito a alguém que fez o seu trabalho, que trabalhou para a empresa, e muito bem, e ao que sabemos, excelente profissional, mas que tinha que ter alguma coisinha, porque depois não tinha reforma. O Sr. Engenheiro, parece-lhe bem? O Sr. Engenheiro, enquanto gestor público, enquanto defensor do Estado de Direito, que acredito que o é, piamente,
e nós seguimos atentamente o seu trabalho à frente da empresa. A pergunta objetiva que eu lhe gostaria de colocar é esta. Se o Sr. Engenheiro tivesse hoje um convite para ir para o regulador da área que o senhor preside, neste caso para a AMT, o Sr. Engenheiro, em consciência, iria pedir alguma retribuição ou compensação por sair da empresa por sua livre e espontânea iniciativa? Essa é a pergunta objetiva que eu lhe quero colocar. O Sr. Engenheiro, diga-me se, no seu entender, se recebesse essa mesma proposta, e isto eu peço-lhe, Sr. Engenheiro, que me responda de uma forma clara e objetiva, se recebesse uma proposta para ir para o regulador, se o Sr. Engenheiro ia pedir alguma retribuição, sabendo que, ao abrigo da lei, um gestor público que sai de uma função para ir para outra, seja ela qual for, não tem direito à indemnização. E nós vimos isso no caso da engenheira Alexandra Reis, quando saiu da TAP, e vimos o que é que deu. Portanto, em consciência, o Sr. Engenheiro, responda-me, por favor, se tivesse esse mesmo convite, e para aí ganhar muito mais que o que ganha na CP, iria querer lesar o Estado português, fosse em que importância fosse? Não vou dizer 80 mil, 200 mil ou até 500 euros. Sentia-se nesse direito de lesar desta forma o Estado português? Está feita a pergunta. Muito obrigado. Teve mais do que tolerância, até porque eu esqueci-me de pôr o cronómetro a tempo e horas. Sr. Engenheiro, para responder, faz favor, liga o microfone. Ok, obrigado. Relativamente à não aceitação do convite da antiga diretora de Recursos Humanos, peço desculpa, mas não vou pronunciar porque não sei os motivos pelo qual ela não esteve cá ou não aceitou o convite. Se disser alguma opinião, posso estar a ser injusto, porque como digo, não sei quais os motivos da recusa. Relativamente à questão sobre o normativo que estava em vigor na data, o que posso dizer, pela informação que levantamos e também pela informação que obtive dos nossos serviços, é que os normativos à data eram as próprias deliberações de CA. E também obtive informação que, em 2015, o que estava em vigor eram deliberações de CA de 2013, no qual há duas deliberações diferentes, uma que estabelece quais eram as regras de cálculo de compensação pecuniária e há outra ata na qual estabelece quais são os trabalhadores que estão abrangidos pelas revogações. Relativamente parece-me que é mais pertinente, relativamente aos trabalhadores que estavam abrangidos, e segundo essa ata, haviam apenas 3 condições. Não havia qualquer limite de idade imposto. Os trabalhadores, apenas aqueles que manifestavam interesse em revogar o respectivo contrato de trabalho, por mútuo acordo, que aceitavam também, dentro desses, aceitavam não ter acesso a subsídio de desemprego, ou seja, negociavam a sua revogação de contrato e aceitavam não ter subsídio de desemprego, e que tinham um parecer, havia um parecer da empresa, que podiam ser dispensados sem necessidade de substituição. Ou seja, todos os trabalhadores que cumpriam estas regras estavam, pelo que me foi transmitido, em condições de poder negociar o seu contrato de revogação de contrato de trabalho. Relativamente à questão que me colocou sobre a opinião de saída ou não, também, como digo, disse na minha intervenção inicial, toda a informação que tenho é aquela que consta nos registros documentais da empresa. Quem está numa administração da empresa sabe que, para além dos registros documentais à data, há muita informação, há um contexto que existe na altura que está na base das decisões. Por isso também tenho dificuldade em ser uma opinião pessoal, porque posso estar a ser injusto pelo que não vou pronunciar. E relativamente à minha saída, ou possível minha saída para outra empresa, e a indemnização também está fora de questão, porque nós próprios acabamos com os programas de rescisão por mútuo acordo. Ou seja, neste momento, se algum quadro quiser sair da empresa, eu inclusive, não tenho direito a qualquer indemnização, porque nós em 2019, em 20 de novembro de 2019, acabamos com esse programa de rescisões por mútuo acordo.
Obrigado. Muito bem, Sr. Presidente. Sr. Deputado Filipe Melo tem uma segunda ronda para colocar questões. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, se me permitir, isto é mesmo uma interpelação, que o Sr. Engenheiro disse, e muito bem, que não soube. Eu é que, na minha intervenção, não fiz menção, e daí o meu pedido de desculpas, aos motivos de renúncia da Sra. Diretora de Recursos Humanos para vir a esta Comissão, alegando que estava, e estes são os motivos, que estava reformada, e remeteu todo o esclarecimento para a administração da CP. E o segundo ponto, Sr. Presidente, dizer ao Sr. Engenheiro que percebo a resposta e naturalmente que é válido o argumento, mas como sabe, e evitou responder essa questão, mas o Estatuto de Gestor Público não permite que em rescisões por mútuo acordo haja lugar a compensação. E o Estatuto do Gestor Público está acima de qualquer deliberação do Conselho de Administração de uma empresa pública. O que... Senhor Deputado e Senhores Deputados, continuamos na mesma linha de atuação. É evidente que depois suscita indignação de outros deputados, assim como o Sr. Deputado também se indigna quando os outros deputados também... Sr. Deputado, é assim. Sr. Presidente... Eu estava a fazer a interpelação à mesa. Ver o comentário. Estava a fazer a interpelação só mesmo para concluir, e vai concluir este raciocínio. Dizer ao Sr. Engenheiro, naturalmente, como sabe, não é? O Estatuto do Gestor Público está acima de qualquer deliberação do Conselho de Administração de uma empresa pública. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, a senhora Diretora de Recursos Humanos apontou exatamente o fundamento que o Sr. Deputado referiu, bem como a dificuldade em se deslocar. Também vinha referido. Quanto ao resto, como é evidente, o Sr. Deputado Filipe Melo, mais uma vez, o Sr. Deputado fez considerações sobre a resposta que recebeu, não foi uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Eu fico feliz pela minha parte, porque significa que eu estou a conduzir bem os trabalhos. Portanto, não há uma crítica à forma como eu conduzo os trabalhos. E depois, claro, gera indignação dos outros deputados, depois os outros deputados, quando fazem a mesma coisa, o Sr. Deputado também se indigna, e não há uma solução para isto que não seja, de facto, a autodisciplina e eu a procurar incentivar e ajudar, mas é muito difícil assim. Nós estamos exatamente para passar na primeira ronda ao segundo grupo parlamentar, que é o Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Coimbra. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Engenheiro Pedro Moreira, queria antes de mais cumprimentá-lo, dar-lhe as boas-vindas, bem como cumprimentar a comitiva que o acompanha. Naturalmente, tenho bem presente que o Sr. Engenheiro é Presidente do Conselho de Administração da CP, como disse há pouco, desde 2019. Pelo que... 2022. No Conselho de Administração desde 2019. Pelo que, naturalmente, não estava no Conselho de Administração à data dos factos. É, no entanto, um quadro com muita experiência e com profundo conhecimento da empresa. Antes de ser Presidente do Conselho de Administração, desempenhou várias funções dentro da empresa e tem uma longa carreira e um longo conhecimento, um profundo conhecimento do funcionamento e daquilo que se passa dentro da CP. Pelo que os seus contributos são igualmente fundamentais e importantes para o cabal esclarecimento destas matérias. E o que está aqui em causa é, como já foi aqui apelidado, se este pé de meia que foi atribuído à senhora Secretária de Estado tem legalidade, se tem equidade e se tem moralidade. E isso é muito importante. E, desde logo, o senhor Engenheiro não é, ou não era Presidente do Conselho de Administração à data dos factos, mas é hoje Presidente do Conselho de Administração e é também, por isso, o guardião de todos os documentos relevantes na empresa, que, como aqui disse, tem seguramente um vasto arquivo de tudo aquilo que ali sucedeu durante os últimos largos anos. E, como já aqui foi dito, o Partido Socialista requereu um conjunto de documentos à CP e à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes que são relevantes para o esclarecimento dos factos,
que naturalmente já aqui foi dito, ainda não lhe chegou, mas vai-lhe chegar e com certeza que todos os documentos aqui serão presentes, não pode ser de outra forma, tanto mais tratando-se da Assembleia da República a dirigir-se a uma empresa pública. Portanto, não passa pela cabeça de ninguém que os documentos não venham a ser presentes, porque eles existem, e estou certo que existem. Sr. Engenheiro, vamos aqui fazer uma cronologia curta dos factos, desta via verde para a indemnização, desta via verde para o pé de meia. A atual Secretária de Estado, a atual Senhora Secretária de Estado, Cristina Dias, entra para a administração da CP, entra para a CP em 17/6/2010. É aprovada em 14/7/2015 na CRESAP e despede-se nesse dia da EMF, em que era Presidente do Conselho de Administração, dizendo que ia abraçar um novo desafio. Em 22/7/2015, deixa a CP e deixa a EMF. Ficámos a saber há poucos segundos, há poucos minutos, porque o Sr. Engenheiro Manuel Queiró deixou-nos aqui a ata dessa reunião do Conselho de Administração, que essa, um extrato da ata, que essa saída foi mesmo formalizada no dia 22/7/2015. E ficámos a saber, pasme-se, pelo documento que agora nos foi enviado por e-mail, pasme-se, que a doutora Cristina Dias participou nessa reunião. Apesar de ter alegado impedimento e incompatibilidade, também era o que faltava não ter alegado incompatibilidade e impedimento na votação do ponto que lhe dizia respeito, era o que faltava, participou na reunião do Conselho de Administração, como aliás é público, e há aquilo que sabemos, participou em todas as reuniões de todas as reuniões do seu mandato do Conselho de Administração. E esta foi uma reunião extraordinária. Foi uma reunião do Conselho de Administração extraordinária, ao que parece, para atribuir à Senhora Secretária de Estado este pé de meia. Bom, dando seguimento aos factos. Entra na Autoridade da Mobilidade dos Transportes, parece que a convite do então Senhor Secretário de Estado, em 23/7/2015, no dia seguinte, portanto, dia 22, numa reunião extraordinária, é feita a reunião do Conselho de Administração, é aprovada uma ata, a senhora engenheira, a senhora doutora Cristina Dias participa nessa reunião e no dia a seguir toma então posse na AMT. No dia 24/7/2015, também logo no dia a seguir, cai o processo de privatização da EMF, que estava então em curso. Também parece que é certo que não existe qualquer parecer jurídico, nem qualquer processo na direção de recursos humanos da CP que dê transparência e sustentabilidade técnica a todo o processo de indemnização que levou à atribuição dos 80.000 euros à senhora Secretária de Estado. Ou seja, tudo isto foi feito numa via verde para a indemnização, tudo foi feito numa via verde para a atribuição de um pé de meia à senhora Secretária de Estado. Este pé de meia não é uma expressão minha, é uma expressão que já aqui foi usada. Pelo que lhe pergunto, senhor engenheiro, primeiro, se tem conhecimento da ata da reunião do Conselho de Administração onde foi atribuída a indemnização à senhora Secretária de Estado. Foi aquela que há pouco aqui foi distribuída, ou pelo menos, ainda não li o documento todo, pelo menos um extrato da ata, não sei se é ata por completo. 2. Se há algum documento na empresa, em vigor ou em arquivo, e que tenha sido utilizado por outros conselhos de administração, que consagre de forma clara e inequívoca as normas para a saída dos trabalhadores por rescisão por mútuo acordo. 3. Se o senhor engenheiro se lembra dos técnicos superiores afetos à manutenção no entroncamento, em Contumil e em Guifões, terem rescindido com a EMF entre 2011 e 2015. Em caso afirmativo, se recorda, se receberam a indemnização. 4. Quando, como e por quem, teve conhecimento da atribuição da indemnização à senhora Secretária de Estado. 5. Se confirma que não há parecer jurídico nem processo de direção de recursos humanos que garantam a transparência e a sustentabilidade técnica da atribuição da indemnização. 6. Já lhe perguntei, reforço, se conhece o conteúdo da ata e se sabia que a senhora Secretária de Estado tinha participado na mesma reunião.
7. Se teve conhecimento da reunião da saída, vou terminar, Sr. Presidente, se teve conhecimento da reunião da saída da Sra. Secretária de Estado, Cristina Dias, da EMF, e da própria se ter referido a novos desafios. 8. Se acha normal e se é habitual a CP reunir conselhos de administração de forma extraordinária para a atribuição de pés de meia. E se considera... Temos outra ronda. Vou terminar. Temos outra ronda. Vou terminar. Guarda uma pergunta para a próxima ronda. E se considera se a Sra. Secretária de Estado era ou não um quadro valioso para a empresa e se, nesse caso, se justifica ou não a indenização que lhe foi atribuída. Muito obrigado. São muitas perguntas. Não tem de quê. São muitas perguntas. É verdade, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, está pronto? Então, Engenheiro, para responder às questões. Srs. Deputados, vamos criar condições... Srs. Deputados, vamos criar condições para ouvir as respostas, que é por isso que se fazem as perguntas, para ouvir as respostas. Okay. Sr. Engenheiro, faz favor. Muito bem. Pronto, relativamente ao início da sua intervenção, Sr. Deputado, a documentação que foi requerida pelo PS, assim que chegarem ao nosso conhecimento, obviamente que toda ela será disponibilizada para que tenham conhecimento da mesma. Aliás, como tem sido prática da CP, de colaborar ao máximo sempre que a Assembleia da República nos pede informação, também obviamente que o faremos desta vez, só não aconteceu, como disse, porque até o momento esse requerimento não chegou, mas assim que chegarem, obviamente que daremos célere resposta ao mesmo. Relativamente ao conhecimento dessa ata do dia 22, sim, tenho conhecimento, foi parte dos documentos que os nossos serviços levantaram como documento de referência para me preparar para esta audição, tenho conhecimento, posso dizer que há uma carta com o pedido de renúncia, enquanto administradora da CP, na altura com o cargo de vice-presidente. Há, efetivamente, uma reunião de CA onde é aprovada essa renúncia e há também uma carta com o pedido de revogação do seu contrato de trabalho por mútuo acordo. E estas informações são aquelas e que depois foi aceite e também segundo os nossos serviços, pelo que eu percebi pelos registros, a revogação do seu contrato de trabalho terá ocorrido não enquanto administradora, mas enquanto trabalhadora da CP. Ainda que, como dizem, tenha sido as decisões tomadas no mesmo dia, no dia 22 de julho, o que acontece é que foram dois momentos diferentes. Relativamente às regras que eram aplicadas, ou documentos com as regras, como disse, que eram aplicadas no momento da saída da doutora Cristina Dias, foi aqueles que eu também referi, que não existia nenhum documento à parte. Essas regras estavam estabelecidas diretamente a partir das deliberações de CA. Há, em 2013, duas deliberações, em reuniões de CA diferentes, uma de 8 de abril e outra de 24 de abril. A de 8 de abril estabelece as regras de cálculo de compensação pecuniária, ou seja, para os trabalhadores que apresentavam, que estavam disponíveis para a revogação do seu contrato de trabalho. Nessa deliberação são estabelecidas as regras de cálculo. No dia 24 de abril de 2013, noutra deliberação diferente, é estabelecido quais, em termos normativos, critérios de abrangência dos trabalhadores, ou seja, quais os trabalhadores que estavam abrangidos pela revogação dos contratos de trabalho. E também, como já cheguei a dizer, foram apenas definidas 3 critérios. Que era a manifestação por escrito de cada um dos trabalhadores da empresa, todos tinham o direito de manifestarem intenção de revogar, de negociar a revogação do seu contrato de trabalho. A outra é que não aceitavam, ou que aceitavam que a sua revogação do contrato de trabalho não lhes desse acesso ao subsídio de desemprego. E a terceira é que, aí já dependia do parecer da administração ou da chefia direta, de que havia um parecer que podiam ser dispensados
da empresa sem necessidade de substituição. Não existe um documento à parte, como digo, são, as deliberações eram aquelas que contavam que estavam a ser utilizadas para esse fim. Relativamente às rescisões de trabalhadores da EMF, eu peço desculpa, não tenho informação, embora estivesse na EMF em 2015, não me recordo nessa data o que é que estava em vigor do ponto de vista de rescisões de trabalho, nem me preparei para esta audição, apenas verifiquei os registros relacionáveis com as rescisões na CPI, os critérios que eram utilizados à data. Sim, e tive conhecimento, na altura era trabalhadora da EMF, a senhora doutora Cristina Pinto Dias era, para além de vice-presidente da CP, era também a presidente da EMF, e eu tive conhecimento da sua saída em 2015. Relativamente ao parecer jurídico, não sei se existe, não encontrei ou nos documentos que foram levantados para esta comissão, não encontrei ou nenhum parecer jurídico, também não quero dizer que ele não exista, mas não nos registros que me foram facultados para me preparar para esta audição, apenas basearam-se em atas, como digo, na sua maioria, atas do Conselho de Administração, e não vi nessas atas do Conselho de Administração qualquer parecer jurídico, ainda que o mesmo possa ou não existir do lado dos recursos humanos, não faço ideia. Pronto, eu não sei se apontei as perguntas todas, mas penso que, pelo que estou aqui a verificar, penso que respondi, pelo menos, às anotações que tirei. Eram demasiadas perguntas, peço desculpa se não respondi. Eram muitas perguntas, mas há uma segunda ronda, portanto o Sr. Deputado tem a oportunidade de recolocar as questões que sejam. E agora vamos então passar ao grupo parlamentar do PSD, que é o Sr. Deputado Gonçalo Lages. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar também o Sr. Engenheiro Pedro Moreira e os senhores também que o acompanham e dizer aqui dois pontos que me parecem bastante relevantes nesta altura. Na audição anterior já ficou demonstrado que toda a conversa que seria um fato feito à medida, que era uma situação única e exclusivamente direcionada à doutora Cristina Dias, já foi completamente desmontado. É também de salientar que o próprio Partido Socialista e o Chega já largaram um bocadinho essa matéria, porque já perceberam que não foi feito nada à medida, mas agora temos que ir aos restantes factos e por isso agradecer a declaração que foi aqui feita pelo engenheiro Pedro Moreira, que foi bastante clarificadora. Porque o engenheiro Pedro Moreira disse, e basicamente ficou registado, que não havia questões relacionadas com a idade, não haviam questões relacionadas com a categoria profissional e que não havia o tal normativo que o Partido Socialista tanto insistiu em dizer que existia e que havia o normativo e que a doutora Cristina Dias estava fora desse normativo. Mas depois, avançando então nas questões que estão aqui colocadas, há um ponto aqui que me parece então relevante. O Sr. Deputado Pedro Coimbra repetiu 10 vezes a questão do pé de meia. E eu vou deixar a questão do pé de meia para a interpretação das senhoras e senhores deputados e uma pergunta também para o Sr. Engenheiro Pedro Moreira. É que aqui já não sei se estamos a falar em pé de meia ou se já estamos a falar de umas cerolas, porque quando nós chegamos a indemnizações de 110 mil euros a técnicos com 44 anos e quando chegamos a indemnizações de 120 mil euros, eu já não sei que tipo de pé de meia é que se trata. E, portanto, a pergunta para o Sr. Engenheiro Pedro Moreira é se estamos a falar de 430 pés de meia e na medida em que estes pés de meia são ou não relacionados com a atividade profissional na empresa num período em que nós sabemos que a empresa está a atravessar, obviamente, uma pressão grande de redução de custos operacionais e que estamos a falar de uma conjuntura nacional difícil e que a própria empresa precisava, como foi dito ainda aqui anteriormente, de garantir questões de sustentabilidade. Mas depois há uma questão que me parece ainda depois mais estranha, é que, avançando e pondo para trás a questão do tempo da Troika, avançamos então a seguinte, e eu vou buscar a tabela que ainda há bocado nos foi distribuída, e vou ver já em 2017, 2018 e 2019, e vejo, por exemplo, que foi um técnico licenciado que recebeu 100 mil euros em 2016, um assistente administrativo com 65 anos recebeu 80 mil euros, um colaborador com 61 anos recebeu 75 mil euros, um técnico licenciado com 65 anos recebeu 100 mil euros.
Portanto, quando nós estamos a discutir pé de meia, a minha pergunta é: até que idade é que se trabalha na CP, Sr. Presidente da CP? Até que idade é que se trabalha na CP para se fazerem rescisões por mútuo acordo aos 65 anos e aos 66 anos e aos 67 anos? Porque aqui estamos a falar de pessoas que, na verdade, receberam indemnizações superiores a 100 mil euros e que puderam, vá lá, não foi entrar no subsídio de desemprego, mas foi entrar na reforma. E se isto não é um pé de meia, eu pergunto então ao Sr. Engenheiro Pedro Moreira o que é que será, efetivamente, um pé de meia. E, portanto, avançando nestas questões, há aqui 2 ou 3 pontos que também eu gostaria de perguntar, porque me parecem importantes. O Sr. Engenheiro Pedro Moreira referiu, e bem, que em 2019 suspendeu o plano, e neste plano que foi suspenso, na altura, foi de certeza também feito um balanço. O Partido Socialista ainda referiu que num relatório de contas, que foi aqui mencionado numa reunião anterior, que estaria sido feito um estudo para se perceber quais é que eram efetivamente os sedentários, se eles existiam, qual é que era a idade e a categoria profissional. O Sr. Presidente da CP tem condições de nos dizer se esse estudo existe ou existiu ou foi feito, ou se efetivamente não passou de uma intenção colocada no relatório de contas? E depois gostaria também de lhe perguntar, Sr. Presidente, nesta questão que nós estamos a falar aqui dos anos de trabalho na própria CP, é até que ponto é que faz ou não faz sentido nós aqui referirmos, porque foi dito várias vezes, se existia alguma diferença entre o que seria um técnico superior, entre o que seria um assistente operacional e o que seria um assistente administrativo, porque é importante que fique clarificado de uma vez por todas que não existiria esta diferença de tratamento consoante a posição profissional que as pessoas ocupavam. E depois, para terminar, há aqui uma outra pergunta que seria também importante fazer, que diz respeito, este enquadramento todo, se efetivamente acha que faz sentido e que é igual uma pessoa sair com 18 anos de casa e ainda com 17 anos até à reforma, porque creio que a doutora Cristina Dias saiu na altura da empresa com 48 anos, ou se faz sentido a pessoas entrarem em regimes de acordo, de mútuo acordo e de rescisão amigável em 2018 e em 2019 com 65 anos. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, faz favor. Muito bem. Pronto. Relativamente à idade em que os trabalhadores estavam abrangidos, ou seja, havia uma efetiva, havia objetivos de redução do número de efetivo da empresa, que estavam estabelecidos, pelo que eu percebi, também até na Lei do Orçamento do Estado de cada um destes anos. A CP nunca forçou nenhum trabalhador a fazer a rescisão, foi sempre amigável, por mútuo acordo e até por iniciativa do próprio trabalhador que fazia os pedidos e só então é que era feita a análise. Ou seja, haviam metas, pelo que percebi, para a redução, todos os trabalhadores estavam abrangidos, independentemente da idade, e depois, relativamente ao valor que cada um recebeu como indenização, esse obedeceu às regras de cálculo de compensação pecuniária e também nos documentos que vi não encontrei nenhuma limitação na altura na idade, até porque existiam metas de redução de efetivo que me pareceram que eram prioritárias. Havia diferença. Não havia, também queria dizer que não havia diferença entre categorias profissionais, conforme já referi, ou seja, todos os trabalhadores estavam abrangidos. A diferença apenas era a análise prévia da possibilidade de poderem ser dispensados ou não sem necessidade de substituição. Ou seja, todos os trabalhadores, independentemente de serem um técnico superior, um maquinista, um revisor, um assistente comercial, não interessa, todos eles estavam abrangidos, era feita uma análise aos pedidos que a empresa recebia, verificava-se com hierarquia se era possível a sua dispensa sem substituição e sim, esses estavam abrangidos pela negociação que se seguia por parte dos recursos humanos. Também sobre as perguntas que me colocou, efetivamente, porque ouvimos falar, há um estudo em 2011 que foi realizado pela Deloitte com o objetivo de reestruturação da empresa.
Não lhe sei responder relativamente ao seguimento, mas sei dizer que o estudo que foi realizado não tinha nenhuma lista de excedentários, ou seja, não foram identificadas pessoas na empresa, estavam identificadas sim pessoas, estavam identificadas a existência de algum excedente e algumas direções, mas não foi referido, não estava nominativa, não se identificou nenhum trabalhador que pudesse ser dispensado à luz deste estudo e também, no momento deste programa de rescisões por mútuo acordo, não encontrei nas atas de CA nenhum enquadramento nas rescisões com esse estudo, ou seja, parece-me que havia um programa, havia um objetivo de redução do efetivo, havia um objetivo de redução dos gastos com o pessoal e não sei se o estudo foi analisado e não teve um parecer ou não favorável por parte do Conselho de Administração, ou se foi implementado em parte ou não, porque também podem ter existido registros sobre isso que não os encontrei, mas de facto o que vigorava no momento não tinha nenhuma ligação direta, pelo que percebi, com esse estudo realizado pela Deloitte. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da CP. Vamos avançar para a segunda ronda. Sr. Engenheiro, a segunda ronda temos 3 partidos intervenientes, cada um tem 2 minutos disponíveis para colocar uma questão e o Sr. Engenheiro vai responder no fim com os 6 minutos disponíveis. Portanto, não é pergunta-resposta. Muito bem. É desta forma que acontece. E quem abre a segunda ronda é o Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Coimbra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me acrescentar aqui mais um dado que é relevante para evidenciar esta via rápida para o pé de meia. Aliás, isto não é uma via rápida, é uma via super rápida para o pé de meia. E porquê? Porque o Conselho de Administração, afinal, não reuniu extraordinariamente uma vez. Chegámos agora à conclusão, pelo documento que nos foi distribuído há pouco, que o Conselho de Administração reuniu extraordinariamente 2 vezes. Porque a seguir ao dia 22/7 de 2015, onde a senhora doutora Cristina Dias participou na reunião, no dia a seguir, o Conselho de Administração voltou a reunir novamente para que prescindisse do cumprimento do prazo de produção de efeitos da renúncia prevista na lei. Ou seja, o Conselho de Administração reúne 2 vezes para poder atribuir, nesta via super rápida para o pé de meia, os 80 mil euros à senhora Secretária de Estado. Pelo que a primeira pergunta ao Sr. Presidente, assim não consegue. Não, mas vai conseguir, Sr. Deputado. Vai conseguir e é agora mesmo, faz favor. Eu sei, mas ouça, aqui não há inocentes. Sim, não há neste aspecto não há mesmo. Faz favor, Sr. Deputado. Pelo que o Sr. Engenheiro, volto-lhe a perguntar, a fazer a mesma pergunta que há pouco lhe fiz e não me respondeu, é se acha normal, neste caso não é uma reunião extraordinária, são 2 reuniões extraordinárias, nesta via super rápida para a atribuição de pé de meia, o Conselho de Administração procede desta forma. Não sei se é normal, na CP não me parece absolutamente normal. Depois o Sr. Engenheiro referiu que não tem conhecimento se existe parecer jurídico. Ora, isso é muito relevante. O que eu lhe pedia era que solicitasse à sua equipa que lhe esclarecesse se há ou não parecer jurídico, porque isso é relevante. E pergunto-lhe se não tem conhecimento do parecer jurídico, se tem conhecimento de algum parecer que haja nos recursos humanos. Para terminar, só voltar a referir e sublinhar que a indemnização, o pé de meia, de que a senhora Secretária de Estado beneficiou, tem como precedente, e está claro no relatório de contas da empresa, um estudo em que a senhora Secretária de Estado participou e até assina o documento. E, portanto, a senhora Secretária de Estado, além de participar na reunião que lhe atribuiu o pé de meia, também participou no estudo que criou condições para que as rescisões por mútuo acordo pudessem ser realizadas. Muito obrigado, Sr. Pedro Coimbra. E agora, quem é o deputado do PSD que vai intervir? Faz favor, Sr. Deputado. Já está. Sr. Presidente, Coragem, muito obrigado. Força. Sim. Sr. Presidente da CP, Engenheiro Pedro Moreira, é bom recordar, no fim destas 2 audições de hoje, como é que nós aqui chegámos
e chegámos com o requerimento do Chega, com uma declaração do Presidente do Chega, que disse que era um caso idêntico ao de Alexandre Reis. Então, pior, diz agora o deputado do Chega. Permitam-me então que faça aqui uma pequena comparação. Porque há questões idênticas, de facto. Ambas eram funcionárias de uma empresa, ambas eram administradoras de uma empresa, ambas revogaram os seus contratos de trabalho e ambas renunciaram ao seu cargo de administração. E acho que ambas são competentes. Portanto, aqui ficam as semelhanças. Mas há muitas diferenças. A primeira é que a engenheira Alexandra Reis foi um caso decidido por WhatsApp, por uma intervenção do ministro, e que o valor de €500 mil representa 17 mil euros. Representa 100 mil euros por ano, portanto 17 mil euros por mês, e aqui, no caso da doutora Cristina, estamos a falar de 4.400 euros por mês de indenização. Mas, segunda diferença, se quiserem ouvir as diferenças, ouçam. Segunda diferença. Não, estou a falar agora para vocês. Senhoras e senhores deputados, como eu dizia, tempo está é comprovado que não há inocentes. Nesta comissão não há inocentes. Acabaram de provar isso. Não é? Mas há uma segunda diferença. Vamos ouvir, então. É que o valor que foi de compensação à engenheira Alexandra Reis foi decidido, e cito o ex-governante do Partido Socialista, pelos advogados. Os advogados é que decidiram. Como é que foi a decisão da indenização da doutora Cristina Dias? Por regras. Já viram bem a diferença? Regras. Foi o que o Sr. Presidente da CP disse. Por regras. E, portanto, aquilo que eu pergunto ao Sr. Presidente da CP é muito simples. É ou não é legal aquela que foi a compensação atribuída não pela renúncia, porque aí foi zero, mas pelos 18 anos de casa que a doutora Cristina Dias tinha? Foi ou não foi legal? Segunda pergunta. Houve ou não houve benefício, tratamento, favor à doutora Cristina Dias pelas informações que tem? Muito bem. Já agora um esclarecimento muito rápido. É bom que o Partido Socialista não faça estas coligações com o Chega como fez com o JPP. É que não havia verdes. Há um descarrilamento da vossa parte neste tipo de intervenções. Certo, Sr. Deputado. Terminou. E para terminar também, porque é a última ronda, e é o último deputado a intervir, é o Sr. Deputado... É o Sr. Deputado Filipe Melo do Chega, que vai fazê-lo dentro em breve. São os inocentes e é o silêncio dos inocentes. Porque não há silêncio. Por isso é que não são inocentes, não há aqui inocentes. Vamos lá então, Sr. Deputado, vamos tentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou fazer aqui o reset, Sr. Deputado. Primeiro fazer uma nota prévia em relação ao que disse agora o Sr. Deputado do PSD, que o Chega não entra em coligações com ninguém, o Chega não é muleta de ninguém, o Chega não é CDS, o Chega não é o PAN da Madeira, portanto, o Chega está afastado dessas questões com o PSD, que usa PAN, CDS, tudo como muletas, desde que seja para se manter no poder. Agora, Sr. Engenheiro, eu gostava de lhe perguntar o seguinte: o Sr. Engenheiro falou, e muito bem, que havia metas de redução efetivas naquela empresa. E a pergunta óbvia e simples é esta: a doutora Cristina Dias fazia parte das metas de redução da empresa? Alguém que era, desculpa a expressão, o Ronaldo da CP, fazia parte destas metas? Mais, o grupo parlamentar do PSD fala em excedentários. Alguém que é administrador da empresa é excedentário? Ou então, a dispensa sem necessidade de substituição? E a pergunta é: um administrador não teve que ser substituído? Quando a doutora Cristina Dias saiu, não foi ninguém para o seu lugar? Então parece-me que os critérios estão excluídos. Outra questão que eu gostaria... Não, é que o Sr. Engenheiro não está a ouvir e o tempo está a contar. Sr. Deputado, o que é que eu lhe faço? Sr. Engenheiro, outra questão que eu gostava de lhe colocar. Trabalhou com o Sr. Francisco Fortunato ao longo dos tempos que esteve na EMF como diretor. Qual é a sua opinião acerca do Sr. Francisco Fortunato? Acha, do que conhece, e tem um conhecimento vasto, que foi diretor daquela empresa, que o Sr. Francisco Fortunato vinha a esta casa proferir inverdades? Qual é a sua opinião em relação ao que foi dito? E depois também gostava de lhe perguntar outra coisa. Rescisões por mútuo acordo.
Uma rescisão por mútuo acordo, e foi aqui falado também pelo Sr. Deputado do PSD, e a comparação com o caso da engenheira Alexandra Reis, em que não houve, e no caso da engenheira Alexandra Reis, quiseram empurrá-la para fora da companhia. Quiseram empurrá-la. Aqui foi uma saída por livre e espontânea vontade, certo, para ir ocupar outro cargo público com remuneração superior. E eu vejo com grande espanto o Sr. Deputado do PSD dizer assim, no caso de Alexandra Reis foram X. Aqui são só, e isto é que é importante sublinhar, são só 4.400 euros por mês. São só. E eu pergunto ao Sr. Engenheiro, com o devido respeito, e já agora à bancada do PSD, quantas pessoas vivem com 1/10 deste, são só 4.400 euros por mês. Está terminado. É que isto, está entendido, são custos para os contribuintes que pagam este valor diretamente. Não vamos. É impossível. Eu não consigo. Pois, acredito que sim. O Sr. Deputado já esgotou o seu tempo. Os Sr. outros seus Presidente, deputados estão a falar todos ao mesmo tempo. Sr. Presidente, E, portanto, não tem condições. Não tem condições. Sr. Presidente, não tenho condições. O Sr. Presidente... Termine, Sr. Deputado, faz favor. Termine. Sr. Presidente, uma intervenção à mesa só... Não, está a terminar o Sr. Deputado Filipe Melo. Vamos por partes. Ainda não terminou, o tempo vai andando. Está sem regra, completamente. Sr. Deputado, faz favor de terminar. Termine, Sr. Deputado. Avance. Vai-me desculpar, Sr. Presidente, mas deu tolerância a outros grupos parlamentares. E eu fui interrompido algumas vezes. Silenciosamente deixei que o ruído terminasse e retomei, sem que o Sr. Presidente tivesse intervido. Eu próprio parei. Agora, o tempo estava a contar. Termina a intervenção, por favor. Pronto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá. Como eu estava a dizer, Sr. Engenheiro, nem que fosse €1. €1. E o Sr. Presidente sabe disso muito bem, porque é um gestor público. Defende uma empresa pública, defende os interesses da nação. E isto, para nós, é grave. Nem que fosse €1 por ano. Quanto mais 4.400 euros por ano. €1 que seja retirado ao erário público é lesivo para o interesse nacional. E eu pergunto-lhe, concorda com isso ou não? E se concorda que, na questão da saída da doutora Cristina Dias, se foi salvaguardado o interesse nacional? Muito bem, Sr. Deputado, terminamos agora. O Sr. Deputado quer fazer uma interpelação à mesa? Só para dar conhecimento à mesa que, naturalmente, são 4.400 euros por ano. 350 euros, mais coisa, menos coisa, muito por bem. mês. E eu acho que o Sr. Filipe Melo, o deputado Filipe Melo não percebe algumas coisas, renúncia e acordos. Muito bem, e disse Sr. que era Deputado. 0 euros para a renúncia. 0 euros para a renúncia. Não, por favor, não. Isto assim não pode ser. Não conseguimos avançar nos trabalhos. É assim, Sr. Deputado, de cada vez que um deputado faz uma consideração e depois gera uma consequência e há outro senhor deputado que responde e depois também gera outra consequência, nunca mais saímos daqui. Nós temos que ter aqui alguma proatividade também. Vamos ouvir a resposta do Sr. Engenheiro, Sr. Deputado, vamos avançar. Diga. Defesa da honra. Eu não sei em que é que a sua honra foi ofendida, Sr. Deputado, mas vamos deixar então para o fim dos trabalhos. Isso é defesa da honra. Sr. Deputado, se não se importa, é assim. Já não é a primeira vez que o Sr. Deputado refere... Pois, tem que me dizer em que artigo é que isso está previsto. Se invoca, tem que referir. Não, desculpe. Quem invoca um regimento... Sr. Deputado, quem invoca o regimento deve saber invocar o artigo que fundamenta essa proteção. Eu devo-lhe dizer, pode ser aplicado nas comissões por analogia. Sim, porque não há nenhum artigo relativamente às comissões. É assim mesmo. Porque eu já sabia que estas situações vão acontecer várias vezes, atendendo ao clima que está instalado às vezes na Comissão. Portanto, se o deputado quiser fazê-lo, eu francamente, eu nunca vi defesas da honra de forma tão profícua em comissões, ou tão repetidas, mas podem acontecer. Não vou ser eu que vou negar isso, Sr. Deputado. Fará isso no final dos trabalhos. Então, se me permite, vamos continuar com os trabalhos. Tenha paciência, Sr. Deputado. Nós todos temos que colaborar, porque todos ganhamos se formos eficazes. Eu sei que é difícil para cada um de nós. Também é difícil para mim. O Sr. Presidente vai responder às questões, está bem, Sr. Deputado? O Sr. Presidente vai responder às questões e vamos continuar com os trabalhos. Um ponto de ordem. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que o Sr. Presidente não permite, uma coisa que me parece regimental, mas vamos passar isso à frente, eu informo que não vou fazer ponto de ordem nenhum, defesa da honra nenhuma, simplesmente dizer ao Sr. Presidente que
na posição que ocupa, como Presidente desta Comissão, a imparcialidade não lhe fica bem, não lhe assenta bem e não... A imparcialidade fica bem. A parcialidade fica muito bem. Não é? Tem que ser imparcial. Eu peço desculpa pelo equívoco. A parcialidade não lhe fica bem, não lhe assenta bem, não dignifica esta Comissão. E o Sr. Presidente, se dá a palavra a um deputado para fazer uma interpelação à mesa, em que o deputado fala diretamente no meu nome, que me acusa de não saber do que estou a falar, Sr. Presidente, mandar seguir os trabalhos porque convém, não me parece adequado. Portanto, eu, em relação a esta audição, Sr. Presidente, não tomarei mais a palavra, seja que figura regimental for, mas que fique registado em ata este nosso desagrado com a parcialidade demonstrada aqui. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado, devo-lhe dizer que essa classificação, ou qualificação, ou apreciação que faz do esforço que eu vou desempenhando aqui e que todos farão, com certeza, não me assenta minimamente. Estou perfeitamente à vontade, não aceito essa crítica, aceito críticas, naturalmente, essa não aceito porque é injusta. Admito que num determinado momento possa ser mais veemente com o deputado, noutro momento menos veemente, mas não é propositado. E naturalmente que os deputados que mais vezes e repetidamente estão a interromper os trabalhos, naturalmente que eu reajo mais vezes a esses deputados. Deputados que interrompem os trabalhos, seja por que via for, menos vezes, têm uma reação menor ou menos repetida da mesa. Estamos entendidos. Quanto à defesa da honra, eu não a nego. Se o deputado se quiser fazer, fará no fim dos trabalhos, que é assim que as coisas, na minha perspectiva, funcionam, se assim o entender. E quanto ao resto, aos trabalhos da Comissão, estamos com uma audição com um convidado, acho que podemos todos ter feito um esforço um bocadinho maior para que a audição corresse de uma forma mais regular. Mas é assim que as coisas funcionam, procurarei insistir com esforço para que os trabalhos decorram de uma forma clara, transparente, equitativa e todos tenham a oportunidade de falar no seu devido tempo. E agora a oportunidade de falar é do nosso convidado que vai responder às questões que foram colocadas. Portanto, Sr. Engenheiro, se fizer o favor então de tomar a palavra, tem 6 minutos para responder. Muito obrigado. Muito obrigado. Pronto, começando pelas perguntas do Sr. Deputado Pedro Coimbra, relativamente às reuniões CA extraordinárias e as regulares, eu não sei, não me posso pronunciar sobre a prática que existia na altura, sei que mesmo com a atual administração, de vez em quando, há necessidade de realização de reuniões CA extraordinárias quando existem assuntos que, pela sua urgência, o justificam. Temos uma reunião ordinária semanal e, de vez em quando, quando há um assunto que merece ou que precisa de uma decisão urgente, nós realizamos. Também não sei pronunciar, porque só vi extratos de ata, eu vi os extratos de ata, mas não sei se estas reuniões aqui, se tiveram outros pontos na agenda, e esse pode ser o motivo também pelo qual essa reunião está assinada por todos os administradores. Muitas vezes os extratos de ata é uma coisa, estas reuniões CA têm um conjunto mais abrangente de pontos a discutir, não sei. Relativamente a um parecer jurídico, ao parecer do pessoal, que não encontrei, penso que, pela leitura das atas, este documento não exista. O enquadramento que foi feito na altura da doutora Cristina Pinto Dias foi, segundo as atas, aquele que existia, com as regras que estavam definidas no momento, e essas regras foram, pelas atas, enquanto trabalhadora e não enquanto administradora. Agora, comparativamente... Senhores deputados, vamos ouvir Sr. Deputado Gonçalo Lage, Sr. Deputado José Carlos Barbosa... Sim. Sr. Presidente, sim, vamos aguardar aqui um minuto. Okay. Não há mais que fazer, quer dizer... Faz favor. Muito bem. Pronto, a mesma resposta se foi legal ou não a compensação pecuniária, também não sei pronunciar relativamente a essas questões legais, apenas
os documentos que tive acesso e pelo levantamento dos nossos serviços, o enquadramento da trabalhadora foi com as regras que estavam instituídas na altura, neste caso em particular, e como digo, enquanto trabalhadora da CP, e esse enquadramento não foi, pelos registros, efetuado também enquanto administradora. Digo ainda que, relativamente ao Dr. Filipe Melo, que colocou perguntas relativamente às metas, e se a doutora Cristina Pinto Dias estava nesses objetivos, nessas metas que estavam definidas, não existiam, a resposta é que não existiam listas nominativas dos trabalhadores. Mas posso dizer que no ano 2015, ano onde a senhora doutora Cristina Pinto Dias saiu da empresa, existia no plano de atividades e orçamento uma verba inscrita de 6 milhões de euros para rescisões por mútuo acordo. Como a CP não estava a forçar nenhum trabalhador a sair e apenas negociou com aqueles que se mostraram disponíveis e obedeciam aos critérios, a CP gastou, nesse ano, 2,4 milhões de euros, ou seja, teoricamente estaria disponível para negociar com mais trabalhadores para além daqueles que negociou esse ano. E relativamente à pergunta se um administrador pode ser dispensado, há aqui duas questões. Uma, pelos registros também, não foi dispensado enquanto administrador, mas enquanto trabalhador. E há aqui outra questão, pela informação que tive, é que o Conselho de Administração, embora não seja relevante, tinha 4 administradores e passou a 3, porque a senhora administradora não foi substituída. Por último, se conheço o Sr. Francisco Fortunato, sim, ele foi meu colega, também diretor, enquanto também era diretor na EMF. Peço desculpa, mas não assisti a outra audiência, não me sei pronunciar sobre o que ele referiu, nem dizer se estou de acordo ou contra, mas sim, era meu colega e tenho todo o respeito pelo Sr. Fortunato. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Coimbra, uma interpelação à mesa para... Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, sim, exatamente pela condução dos trabalhos e pela questão documental. Para pedir ao Sr. Engenheiro Pedro Moreira se tem a IATA. O Sr. Engenheiro Manuel Queiró deixou-nos um extrato da IATA da referida reunião do Conselho de Administração. Se o Sr. Engenheiro tiver a IATA completa e se a puder deixar, tal como o Sr. Engenheiro Manuel Queiró deixou, agradecemos. Se não puder, ela está requerida no nosso requerimento, pelo que ela cá chegará certamente. Peço desculpa. Há um conjunto de documentos de suporte que utilizei como referência para me preparar esta resposta. Não sei se responde integralmente ou não ao vosso pedido de documentação, provavelmente responde a uma parte, mas também eu não vi ou não pedi deram-me apenas os extratos de ata que me pareceram na altura relevantes e não fui ver a ata completa, porque o extrato de ata tinha o texto total da deliberação tomada em CA. Mas temos grande parte destes documentos que referi, tanto nos normativos que existiam como referência e que estavam em vigor em 2015, os de 2013 em 2015, tanto nas regras do cálculo da compensação pecuniária como nas regras de saída. Tenho essas atas e os extratos de ata dessas decisões e também o extrato de data de novembro de 2019, no momento em qual cessamos o programa de decisões por mútuo acordo. Sr. Engenheiro, vai seguir um requerimento com os documentos que a Comissão entende necessários. E nós entregaremos. Isso também dará mais certeza e mais segurança àquilo que é pedido e àquilo que será recebido. Muito bem, ok. Penso que é mais seguro dessa maneira. Agradeço, Sr. Engenheiro, o facto de cá ter vindo à Comissão. O esforço que fez nas condições em que foram para responder às perguntas. E os senhores deputados, nós temos continuação da reunião, vamos fazer 5 minutos de suspensão dos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado.